Olá! Estou passando aqui para convidar você para o nosso 4º Beef Milk Conference, que é a Conferência Internacional da Carne e do Leite, promovida pelo CMC e pela Rações Futura. Ela acontecerá nos dias 12 e 13 de julho, presencial aqui na nossa sede do CMC em Martim Campos, ou você pode assistir de forma remota, ao vivo, por todo o Brasil. Contaremos com os melhores especialistas do agronegócio brasileiro e também alguns palestrantes brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, onde nós trocaremos insights valiosos sobre inovação e o que tem de melhor na pecuária de leite e corte. Serão abordados diversos assuntos super importantes para você que trabalha na área de leite e corte, trazendo assuntos inovadores, visões de mercado, além de ser uma excelente oportunidade para fazer network com outras pessoas do ramo, pessoas que trabalham na área e também ter uma troca de experiência com elas. Não perca, já garanta logo a sua vaga e fique por dentro dos melhores assuntos. Participe conosco do nosso 4º Beef Milk Conference. Eu quero cumprimentar em nome do seu Isnei, sua equipe futura. Muito obrigada pela oportunidade. E vou contar um pouco da minha história e do meu trabalho que a gente faz no interior de São Paulo. Agora eu tive uma outra função a semana passada. Eu faço parte do Brazilian Cattle, que é a parte de exportação da Apex Brasil. E o gado de leite vai ficar esse ano 2024 sobre a minha gestão, que nós já exportamos bastante embriões, principalmente para os países que têm o clima do Brasil. Bom, a Fazenda Floresce, ela se encontra no município de Lins, interior do estado de São Paulo, centro-oeste, e é praticamente quente igual aqui. Hoje está bem quente, lá também é o grande desafio de temperatura para os animais. E eu estou também a 450 metros, é uma altitude bem baixa. Se eu for ali para Marília, que está praticamente a 70 quilômetros, é 800 metros. Já muda bem todo o ambiente, né? Então, é importante esses dados. E também razoável de chuva aí, não somos demais, mas nós temos o aquífero Guarani ali. Então, na parte da pecuária leiteira, eu iniciei em 2007, sempre trabalhamos com a seleção de Nelore por 25 anos, juntamente com meu pai, e vamos adquirindo a genética do gir leiteiro. Através do laboratório de fecundação in vitro, eu montei esse laboratório em 96, desde então todos os animais são produzidos em embrião na fazenda. E a referência fomos comprando essa genética de gir leiteiro dos melhores plantéis e multiplicando o gado PO. Atualmente, que nós estamos com 15 mil litros, e o sistema agora tem parte a pasto, a recria, mas nós estamos com um compost, construindo o segundo compost, em média aí de 600 animais cada um. Um pouquinho da minha história, que quando eu formei, na época do Nelore, 96, 97, na época eu ficava mais, se formei, queria trabalhar mais como veterinária mesmo, mas eu vendia muito touro Nelore. E aí, meu pai chegou e falou, ou você fica tocando a vaca, seminando, ou você vai vender os touros. Então, fiquei mais para o comercial, desde então, estou hoje comercial e administrativo. Então, nós produzimos leite, vendemos animais em leilões, e em leilões em parceria também, embriões a mais venda externa do Brasil, sêmen, alguns touros em central, e temos os serviços 2 laboratórios de produção in vitro, o laboratório de análise clínica veterinária, que fazemos de grandes e pequenos animais. E
Também produzimos soja, feno, milho e sorgo nos pivôs. Temos também um centro de treinamento e temos uma loja na propriedade, no qual revendemos medicamentos veterinários. Na época que eu fiz essa loja, eu pensei sempre, temos muito mais animais do que pessoas no Brasil. Se for ver bovinos também, muito mais bovinos do que pessoas. E tem muita farmácia humana. E eu gostaria de entrar numa farmácia e poder ver todos os medicamentos dos animais, principalmente de grandes, e tinha essa deficiência lá. Não encontrava. Então, eu montei lá na fazenda, nós te entra e tem os medicamentos como uma farmácia mesmo. Da parte de nutrição, também temos, apresentamos aqui a Futura, e medicamentos e a parte de higienização e esterilização dos equipamentos. Então, alguns catálogos dos nossos leilões, fazemos 2 anuais. Aqui, um catálogo de nossas doadoras, tanto o mercado interno e externo, nossa produção. Agora, nós estamos também com o capim-açu. E ensilamos capim-açu com o sorgo. Aqui, nós temos de produção também em pivô, atualmente, hoje, são 2 pivôs, um de 180 hectares e um de 60. Também adquirimos a automotriz, o qual a gente presta serviço para outros produtores da região, que a gente sabe que tem hora de cortar, não dá para esperar. Isso faz toda a diferença no silo, né? E o silo de milho faz toda a diferença aí da produção de leite. Nós, o ano passado, fizemos uma parceria, recebemos bastante estagiário da América Central, América do Sul, Guatemala, Honduras, Nicarágua, e fizemos também treinamento com os indianos. Eu tive a oportunidade de visitar a Índia o mês passado, fiquei 20 dias lá. Vou comentar alguma coisa sobre esse país, o qual fez toda a história, né? O Brasil mudou a história do país com 2 coisas, as pastagens da África e o gado da Índia. E isso mudou nosso país, nossa economia. E visitando a Índia mês passado, ainda eles estão num sistema de produção bem mais atrasado que o Brasil e não fez esse trabalho maravilhoso que o Brasil fez de selecionar o gado puro e sim melhorar as linhagens. Eu tive a oportunidade de conversar com 2 veterinários do Instituto de Veterinária lá da Índia e perguntei por que vocês não melhoraram o zebu, assim como nós fizemos no Brasil. Eles têm mais raças que as que nós importamos. E ele falou que quando ele teve a independência da Inglaterra, em 1947, é um país sempre populoso, hoje com uma população de 1.400.000 pessoas, 1.400 bilhões de pessoas, eles precisavam de leite. E é a única proteína animal que eles comem, como praticamente 75 hindus, que tem 25 muçulmanos, eles são vegetarianos, e muitos não comem nem ovo. A única origem, a proteína animal é do leite. É sagrado, o leite lá praticamente vende a $1, recebe bem, é praticamente R$5, e eles consomem tudo que vem. Fazem a manteiga, tipo de um queijo, e eles fazem também a parte de medicamentos com essa manteiga também, e é distribuído diariamente. Eles têm uma produção muito baixa, média de 3 litros, e realmente aquilo que a gente vê, tem vacas e gado solto por todos os lugares. Então, você tem que atravessar devagar nos trânsitos, nas rodovias, é muito gado solto, e eles realmente acreditam, né, no hinduísmo, que a vaca levam todos os deuses hindus deles. Então, é um respeito muito maior do que eu imaginava com esses animais lá. Nós começamos com o governo da Índia, o treinamento, e mostramos tecnologia, seleção e a parte de produção para os produtores do interior de 3 estados da Índia. Essa é a 2ª turma que veio, e foi um grande desafio, porque achávamos que eles falavam inglês, mas aí eu consegui um tradutor de Hindi, aí conseguimos dar o curso
muito bem que é uma língua muito diferente para nós. Então, a estrutura da fazenda, vou mostrar aqui toda a parte de estrutura física, a maternidade, os bezerros, assim que nascem, vão para essa maternidade e a gente faz a parte de colostragem, o bezerreiro tropical, onde começamos ali nessa foto, já é começando a desmama. Eles permanecem aqui por média até 2 meses, tanto produção de gir quanto de girolando. A recriamos parte a pasto e parte no confinamento. O pré-parto também está dentro do compost. A ordenha é 15 dupla. E o sistema hoje nós mandamos para a Nestlé em Araçatuba, que fica a 90 quilômetros de Lins. Então, muito importante toda a organização da sala de ordenha, a limpeza antes de iniciar. Fazemos 2 ordenhas diariamente e leva em torno aí de 6 horas. Aí, as outras 2 horas, a gente faz a parte de higienização e esterilização. Eles usam luvas, ordenhadores, os tanques de refrigeração. Mostra a parte de equipamentos que nós temos na propriedade, porque nós temos um sistema de controle lá, que às vezes eu brinco que a gente tem muito mais equipamentos, bicos, motores, fazer manutenção, troca de óleo, do que praticamente animais. Então, a nossa equipe de manutenção e o sistema de software, de tudo que faz, e dentro do que é estabelecido. Compra algum equipamento, nós colocamos esse software e ele dá o gerenciamento de troca de tudo que tem que fazer de peças para não quebrar. Porque a gente sabe que o leite não pode parar, 365 dias, então nenhum equipamento pode parar. Nosso compost, alguns pivôs, também tem os biodigestores. Jogamos tanto pelos pivôs quanto com a chorumeira. Aqui nosso curral, onde faz as aspirações das doadoras. Nós fazemos uma semana sim, uma não, aspiração. Nossa fábrica de ração. A estrutura dos silos. Também tem uma escolinha de doma. É muito importante elas passarem antes, né, de parirem na sala de ordenha e conhecer o ambiente. Aí, 40 dias praticamente antes delas entrarem no pré-parto, elas já conhecem o ambiente e já sabem o que vai acontecer depois que elas parirem. Como o número de novilhas é muito grande, por isso que nós sempre temos esse manejo aí da escolinha e apresentação do ambiente para elas. Algumas são criadas em pé de receptoras, então é vaca de corte. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de doma para acostumar com o ambiente, né? Então, elas são passadas nessas etapas de aceitação, adaptação, até acostumar bem com o ordenhador, e a gente faz como se fosse uma simulação do prós e pró-dip. Nós temos sistemas de cocheira, nós levamos as competições do gado de pista, somente com o gir leiteiro, girolando não. Aqui, na ocasião, uma visita com o embaixador da Nigéria. Também temos o local de fazer o caça dos animais, é muito importante. Está sempre controlando o gado de pista e o gado da ordenha. Então, nós temos também 2 geradores. No Brasil oscila a temperatura. Como eu tenho os laboratórios e a farmácia, nós não podemos faltar energia. A manutenção desses compressores também, que ele toca o portão da sala de ordenha. Também temos os tanques de combustível, os transformadores. Inclusive, essa semana nós vamos trocar o óleo dos 3 transformadores. Tem umas câmeras frias, onde
mantemos todos a parte de vacina e hormônios da loja. E aqui, que era o antigo Aras, que nós fizemos nosso almoxerifado. Então, as peças principais, o que pode parar, que a gente sabe sempre para feriado, domingo, então tem que ter sempre uma peça guardada aí. É organizado para achar, sempre precisa trocar rápido na hora. Também temos a balança, tudo que entra e sai é controlado. Também é um sistema de software controla. Nós temos, o mês passado nós fizemos a nova eleição, hoje a exigência no Brasil, acima de 20 pessoas trabalhando na propriedade. Nós temos que eleger o CIPAT, elegemos 2 e colocamos 2 da fazenda. Então, tem que ter os locais de fumódromo e as exigências dos EPIs também. Aqui o escritório da parte administrativa. E temos o laboratório de análise clínica veterinária. A AX é uma parceria que nós fizemos com o laboratório em Porto Alegre, já antigo, que faz todos os exames de pequenos e grandes animais. Laboratório de produção in vitro de embriões. É obrigatório hoje também, tanto o mercado interno ou externo, ter o Serviço de Inspeção Federal registrado. Tudo que nós produzimos lá, praticamente em torno aí de 2.000 embriões por mês, tanto para nós como para outros produtores, é enviado para Brasília. Aqui a loja que representamos, focado em medicamentos, nutrição, higienização, tudo isso fica lá na propriedade. A propriedade é bem perto da cidade. E entregamos também esses produtos. Na loja, nós recebemos e é o ponto de apoio para enviar as amostras para a Clínica do Leite, lá em Piracicaba. Então, todo mês ela passa, nós recolhemos da região toda, tanto trazemos os produtos para eles colocarem, né, as amostras, e nós enviamos juntamente uma parceria aí com a Clínica do Leite. Nós temos bastante técnicos trabalhando, toda a nossa equipe, então, tanto de médico veterinários, biomédico no laboratório, zootecnista, agrônomos, contador, advogado, alguns são terceirizados, alguns trabalham direto na fazenda. Falar um pouquinho aqui da seleção, eu sou diretora de marketing da Associação do Giro Leiteiro do Brasil, e vamos falar dessa raça maravilhosa que é o Giro Leiteiro, que nós fizemos com ela, né? Então, praticamente aí 16 milhões de cabeça e de corte 225 praticamente milhões. O que predomina é o gado zebu. Aqui é a nossa qualidade do leite. Nós produzimos, que foi a média desse ano. Então, o que fez toda a diferença no Brasil foi quando nós importamos os bós índicos, apesar de ter também africano, mas o que mais melhorou nesse país foi o indiano. E assim como seus cruzamentos com o bós taurus, que fez a grande diferença. Essa é parte da apresentação que eu fiz na Índia, o mês passado, e que mudou a história desse país. O ano que vem, eles vão apresentar uma grande feira lá, novamente eu irei novamente, que tem 80 raças de zebu, e nós trouxemos só uma parte disso. Nós trouxemos praticamente da Mata Gir, que é de Gujarat, esse estado, o Giro Leiteiro, o Guzerá e o Sindh. O Nelore veio de 4 regiões do país, que fizeram o Gangayan, o Pangipur. Esse Pangipur tem bastante lá, que é uma vaca pequena, e eles praticamente como se fosse o pet. Engraçado que eu vi as lojas de pet na Índia, e eles vendem tanto produtos para cachorro quanto para vaca. É tratado praticamente igual. E antes deles tomarem café da manhã, eles dão alimento para ela.
de tantos animais que eu vi, e bovino solto, eu não vi uma vaca magra na Índia. Por isso que se diz aquela frase de Gandhi, que feliz é a nação e se o grande valor como seus animais são tratados. Aí que eu entendi. Eles praticamente, não só a vaca sagrada, mas eles tratam muito bem todos os animais. É impressionante como eles fazem isso. E uma coisa que notei muito diferente na Índia, eles têm grade nas janelas, tudo, por causa dos macacos. Lá é muito pouco assalto ou ter algum problema de violência no país, com essa diversidade que ele tem de desafio de muitas pessoas. Mas uma regra principal, a Índia sempre foi pena de morte. Então, sempre teve enforcamento no país. Aqui o exemplo dos touros, né? Aí, um exemplo aí de Bos Taurus. Nós fazemos alguns cruzamentos no Brasil. Os touros também. E aqui que fez toda a diferença em 1930 e a grande importação em 1960. Desde então, há 40 anos tem associado a BCGIL, ela faz toda a seleção e os programas de melhoramento do giro leiteiro. Como era, praticamente, eu vi na Índia, as vacas estão muito parecidas com isso daqui. E eles não fizeram. Como eles precisavam muito de leite, eles cruzaram com o gado da Inglaterra, no caso os taurinos, tem muito gado misturado lá. E eles não fizeram a evolução que nós fizemos desse melhoramento. E muitos falavam para mim que não acreditavam que o Brasil poderia produzir agir em torno aí de 20 litros, 25 litros, né? E eles falam que mudou geneticamente, mudou alguma coisa que não poderia, eles não acreditam. Aí, devagar, estamos recebendo essas turmas de treinamento e explicando para eles que é seleção genética. Como eles não podem abater o animal, ela tem que ser enterrada, então, eles não estão para fazer a seleção rápida como nós fazemos, né? E também não dá para falar diretamente com eles, assim, você tem que descartar esse animal. Aí, principalmente por isso que eles têm que nascer só o que é bom, né? Senão fica muito custo para eles. Então, nós fizemos esse grande trabalho aí de desenvolver e aumentar a produção do zebu. Aqui a BCGIL fica aqui. Essas são as associações que nós chamamos de promocionais. É o guarda-chuva embaixo da BCZ. Eu represento aqui o giro leiteiro, tem o giro de corte também, e essas, cada uma promove a sua raça no país exterior. Então, a BCZ é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, foi criada em 1919. O girolando foi criado separado. Na época, a BCZ não quis gado cruzado. Hoje, o Guzerá é aceito, mas na época ficou separado. Desde então, tem uma outra associação, ambas com sede em Uberaba. E a BCGIL, que é focada no giro leiteiro, de 1980. A Brazilian Cattle, falei que eu faço parte. Sempre que tem o stand fora do Brasil, é a Apex, juntamente com a Brazilian Cattle. Esse ano nós fomos para a Colômbia, tem vários países mostrando também a genética brasileira. E a Brazilian Girolando, que foi criado recente, que é a raça nacional, também eles querem, muitos países tropicais querem essa raça. Então, nós sabemos da rusticidade do giro leiteiro, mais fertilidade, ela dá muito mais embrião do que aspirar uma holandesa, o gir. Por isso que nós temos as doadoras de giro leiteiro. Tem mais sólidos no leite, é um animal também que vive mais, é um animal que pasta mais, tem o dobro de glândulas sudoríparas, 1/3 a mais de couro, e o animal que tem um sistema digestivo um pouco menor, então se adapta mais à oscilação de alimentos do país. Então, nós selecionamos principalmente a parte de melhoramento de aprumos, sistema mamário, a estrutura do corpo,
e, logicamente, vendo a genealogia desse animal para fazer um bom acasalamento individual. A exigência atual, que tem a lactação mínima de 3.600, a lactação é obrigatória a fazer dentro da associação para registrar touros girolando ou para registrar fêmeas. Para fazer a girolando fêmea não precisa. Mas nós fazemos de todos os animais a lactação oficial, que o técnico vem uma vez por mês e oficializa esse registro que nós chamamos de RIO, Relatório Individual de Lactação. Então, na exportação de embriões, nós mostramos sempre o RIO. Eles querem ver a genealogia e o RIO do animal. Aqui o programa de melhoramento do gir leiteiro. Ele está praticamente agora saindo 2 vezes do ano, o genoma, tanto de fêmea, esse é o de macho, de touros. Os touros, nós fazemos uma seleção dos touros, que eles têm que ficar, atualmente está na FASU, eles ficam em torno lá de 70 dias, os quais esses touros são coletados sêmen, aqui eles conseguem congelar, vai para o teste de progênie. Esse teste de progênie, nós distribuímos em torno aí de 400 propriedades parceiras e são analisadas as lactações de suas filhas. Assim, em torno de 5, 6 anos é provado o pai. Mas, a partir desse ano, nós liberamos o número do genoma dos touros e, consequentemente, vamos abrindo os touros também. Vamos mostrar agora, próximo ano, mas provando o teste de progênie através do genoma. Aqui são das fêmeas, mostrando também o GPTA delas e a acurácia. A seleção genética está crescendo muito no Brasil e cada vez mais a importância dessa ferramenta para a seleção. Eu estava vindo agora com o Ricardo, falando, eu tive em outubro também nos Estados Unidos, e os touros americanos, praticamente de todas as raças, não existe mais foto, é só avaliação genômica desses touros, não vê mais o animal. Né? Então, a tendência também vai ser através dessas informações. Então, o gir leiteiro é a espécie mais forte que sobrevive, mas não, né, não é a mais inteligente, mas a resiliente. Essa é uma frase de Gandhi também. E essa raça se adaptou a nós, ao nosso clima, ao nosso país. Então, como nós fazemos a seleção? Nós produzimos a doadora gir, e compramos os touros da Selexares. A Selexares é uma central americana de 33 mil associados, uma cooperativa, o qual tem a seleção desses touros, o programa deles, para terem os melhores touros mundiais. Em torno de 1 ano, esses touros já estão em produção. Utilizando esse touro sexado de fêmea, em torno de 95% sai fêmea, produzimos a girolando meio sangue. Também produzimos aqui, principal, nós produzimos o meio sangue. A 3/4, alguns clientes pedem, produzimos a doadora 1/4, que eu acho que a melhor seleção para se fazer o 5/8 é através da doadora 1/4. Então, selecionamos e fazemos o RIO dessa daqui, a lactação, para produzir a 5/8. Temos alguns touros com a Selexares de machos 3/4 na central, que o touro girolando é muito vendido na América Central, América do Sul. Então, esse animal é um exemplo do animal meio sangue, alta produtividade e rusticidade. Esse é um touro nosso na central, juntamente com a Selexária, que é um exemplo de 5/8, o touro gir e o touro holandês. Aqui é onde fica o nosso laboratório de produção in vitro. Então, selecionando essa daqui e os touros. Esses touros, eles mudam, os melhores do mundo, a cada 6 meses. E, atualmente, eles fizeram também o touro mocho, que predominou, nós utilizamos lá,
e as meio-sangue, a maioria saiu moxa. Como ele é dominante, e hoje a exigência do bem-estar animal também exige menos esse manejo aí. É importante essa seleção animais mocho. E conseguiu tirar o chifre da gira, hein? Como é dominante esse. E eles fizeram agora também, já recebemos esse sêmen, os touros holandeses Slick, que eles não sentem calor. Então, o gene da sensação vai melhorar muito aí a sensação de calor e conseguir produzir melhor aqui no Brasil. Nosso crescimento do plantel é através da transferência e tempo fixo. Nós fazemos a rotina praticamente aí, tanto das vacas em lactação, temos receptoras e também das novilhas. Assim, em torno mais ou menos de 380 a 400 quilos, elas já estão aptas a produzir. Elas estão em médias aí, as girolando em média de 18 meses. As gir um pouco mais tarde, não adianta elas parirem muito novas, porque nós vimos que o sistema mamário estava muito pequeno ainda, então vamos um pouquinho mais para frente do que elas poderiam produzir, é bem diferente de corte. Não adianta acelerar tanto as girolanda nem as gir, que elas não parem tão bem muito novas. Aqui é o nosso sistema de protocolo de sincronização, né, entre a doadora e o dia da aspiração e a receptora. Então, em torno aí de 17 dias fazemos essa sincronização. Aqui a nossa estrutura do laboratório de FIV, onde temos os estoques, o descongelamento do sêmen. Temos 3 incubadoras. Também fazemos embriões DT ou embriões vitrificados. Produzimos os nossos meios e fazemos a parte de esterilização. Nosso laboratório de análise clínica veterinária. Nós recebemos bastante amostras de pequenos, de clínicas de animais e também recebemos bastante amostras das fazendas para produzir microbiologia do leite, o qual nós analisamos e testamos também os antibióticos para ver se tem alguma resistência. Caso todos os antibióticos que estão disponíveis no Brasil tenham resistência, nós indicamos para fazer a vacina autógena e tem dado bastante resultado. Isolamos essas bactérias e aí elas estão com resistência naquele rebanho, se faz a vacina dela. Todos os animais que nascem na fazenda, nós fazemos o exame de BVD, então todos os animais são livres desse vírus. Fazemos a cultura do leite, o hemograma, a qualidade do colostro e copro paraditológico. Então, analisamos a parte de hematologia, de bioquímico também. Algum trabalho nós estamos feito antes de aspirar as doadoras, fazemos algumas análises bioquímicas de hormônios para garantir se vai virar embrião ou não, porque muitas das vezes elas dão óvulos, mas elas não convertem em embrião. A urinálise fazemos também no pré-parto. A sorologia, principalmente aqui o IBR, BVD, o ELISA. A neosporose, todos esses daqui a gente sabe que são doenças abortivas, né? A microbiologia, a importância também. Agora nós mudamos o sistema de controle, também fazemos a microbiologia da toalha que limpa o teto, ver se ela está bem esterilizada, da parte da mão dos ordenhadores, assim como a indústria de alimento faz. A indústria de alimento exige alguns protocolos de microbiologia e testes dos equipamentos para melhorar o CCS. Nós também implantamos esse daí, a limpeza e higienização na hora da ordenha.
parasitologia, e também o PCR. Pode ser que algumas microbactérias a gente não consegue multiplicar elas em meio convencionais nas estufas, então as amostras são enviadas para ver se que vírus ou bactéria que está cometendo aquele rebanho. Então, através do PCR, nós conseguimos identificar o DNA daquele vírus ou bactéria. Muito obrigada. Deve me apresentar. Olá! Estou passando aqui para convidar você para o nosso 4º Beef Milk Conference, que é a Conferência Internacional da Carne e do Leite, promovida pelo CMC e pela Rações Futura. Ela acontecerá nos dias 12 e 13 de julho, presencial aqui na nossa sede do CMC Martin Campus, ou você pode assistir de forma remota, ao vivo, por todo o Brasil. Contaremos com os melhores especialistas do agronegócio brasileiro e também alguns palestrantes brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, onde nós trocaremos insights valiosos sobre inovação e o que tem de melhor na pecuária de leite e corte. Serão abordados diversos assuntos super importantes para você que trabalha na área de leite e corte, trazendo assuntos inovadores, visões de mercado, além de ser uma excelente oportunidade para fazer network com outras pessoas do ramo, pessoas que trabalham na área e também ter uma troca de experiência com elas. Não perca, já garanta logo a sua vaga e fique por dentro dos melhores assuntos. Participe conosco do nosso 4º Beef Milk Conference.